Tipó, boa tarde. Boa tarde, professor. Bom, o doutor Ailton Tipó é de Lençóis Paulista, é professor da nossa faculdade de Direito aqui com muito orgulho, é mestre e foi candidato a prefeito lá em Lençóis, bateu na trave e quase que se elegeu e hoje ele vem falar, ele cuida na nossa faculdade de Direito do núcleo de práticas jurídicas. Então nós vamos fazer um programa em cima desse núcleo de práticas jurídicas, que é um serviço prestado para a população, e você, telespectador, vai saber o que a Faculdade de Direito do IESB oferece gratuitamente para a população, e o Tipó vem, que é o coordenador desse núcleo, ele veio para falar disso. Mas, ao mesmo tempo, o Tipó é mestre em Direito Previdenciário. Você que quiser fazer alguma pergunta sobre previdência social, aposentadoria, manda, enquanto nós vamos explicando como funciona o núcleo de práticas jurídicas do IESB Prevê, você pode fazer a sua pergunta e o Tipó vai responder da maneira melhor possível. E, inclusive, a TV Prevê nós estamos montando, estamos vendo um modelo de um programa semanal de meia hora exatamente sobre direito previdenciário, porque nós sabemos que a preocupação dos aposentados, dos trabalhadores, de quem está para aposentar, é muito grande sobre direitos previdenciários. Então a TV Prevê está esquematizando um programa de meia hora com o Tipó, né? Falando exatamente sobre direito previdenciário e, para, além das explicações, responder às perguntas do nosso telespectador. Hoje até já é uma amostragem desse programa que nós vamos criar. Não sabemos até se vamos reservar um dia. Você pode até ter a tua sugestão para nós, que horário, se vai ser ao vivo, se você vai mandar as perguntas até para dar uma resposta mais pormenorizada depois. E nós estamos estudando esse modelo. De que maneira nós poderíamos prestar um serviço melhor para você, telespectador. Bom, Tipó, como é que está funcionando o núcleo de práticas jurídicas do IESB? Bom, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, que a TV Prevê nos oferece para trazer as explicações aqui para os telespectadores. Então, lá na Faculdade de Direito do IESB Prevê, nós temos lá em pleno funcionamento o núcleo de práticas jurídicas. Esse núcleo, ele vem trazer todas as atividades relacionadas ao estágio que o aluno precisa desenvolver. Paralelamente a isso, nós conseguimos, junto à OAB de São Paulo, né, do qual sempre agradecemos aqui ao Dr. Luiz Flávio Borges Durso, também agradecemos muito aqui a subseção de Bauru, hoje na pessoa do Dr. Caio, que também sempre tem nos estendido a mão quando nós precisamos. E nós conseguimos, já em 2009, uma autorização do qual o núcleo de práticas jurídicas do IESB é um dos poucos, eu posso até dizer assim, um dos poucos no país que oferece um serviço gratuito à população, não só no atendimento, professor Duda, não só na orientação, mas em se tratando de direito de família, nós atendemos a pessoa e levamos o problema da pessoa ao judiciário e acompanhamos esse processo até o trânsito em julgado, até a decisão final. Se houver recurso, nós acompanhamos, se precisar recorrer, nós recorremos, até o trânsito em julgado da decisão, nós oferecemos esse trabalho. Então nós temos a oportunidade de, aos sábados, das 8h30 ao meio-dia, estarmos oferecendo esse atendimento à população de Bauru, né? Obviamente aquela população que mais necessita, aquela população mais carente, aquela população que não tem meios para contratar um advogado. Bom, esse núcleo, quer dizer, a pessoa pode procurar o núcleo só aos sábados? O núcleo, o atendimento à população, ele funciona aos sábados das 8h30 ao meio-dia. Durante a semana ele é aberto das 6 da tarde às 10 da noite, mas ele é utilizado para o atendimento do aluno.
Mas, eventualmente, aquele que não tiver condições ao sábado, se ele quiser ter uma primeira orientação, é claro, ele pode procurar pelo núcleo das 6 da tarde às 10 da noite, que ele vai ter uma orientação, mesmo que seja uma orientação prévia, até porque nós temos lá uma assistente que trabalha no nosso núcleo, que é uma advogada militante, que possui, além dos professores que ali atuam, essa assistente, ela possui todas as condições também para estar orientando a população. Qual que é o endereço do núcleo, Tipó, que a pessoa pode procurar aos sábados de manhã? É na rua Cussi Júnior, 475, é bem ao lado da entrada principal ali da faculdade, né, do IESB. E nós não temos nenhuma dificuldade em prestarmos orientação em todas as áreas do direito, mas nós precisamos deixar bem claro, se for área de sucessões, no caso de um inventário, de um arrolamento, se for em outras áreas do direito civil, no caso de uma cobrança, de uma ação de indenização, direito do consumidor, ou até mesmo na área criminal, nós podemos orientar a pessoa. Só que, infelizmente, nós não podemos acompanhar e ajuizarmos a ação. Nesses casos aí? Nesses casos. Mas a orientação é feita? É feita, a orientação é dada. Agora, quando se tratar de direito de família, professor Duda e telespectadores, que é a maior demanda hoje que nós temos, que é na parte de separação, divórcio, regulamentação de visitas, pensão alimentícia, modificação de guarda, execução de alimentos, que é a maior demanda. E isso... A maior demanda é em cima de problema área de família. Exatamente, essa é a maior demanda. Então, nessa área, e hoje, professor, eu acho interessante nós também mencionarmos aqui, dentro da Faculdade de Direito do IESB, e graças a toda a estrutura que a mantenedora tem oferecido e não tem medido nenhum esforço para estar bancando toda essa estrutura, nós temos hoje em funcionamento, dentro do IESB, da Faculdade de Direito, nós temos a seção do Tribunal de Justiça, que é a área pré-processual do direito de família, é onde se tenta uma conciliação das partes sem que necessite entrar, ajuizar uma ação. Nós já temos... E essa é aberta todo dia para a família? Sim, isso daí... essa é aberta. Isso é aberto todos os dias, no direito de família, a parte pré-processual. Porém, pode acontecer das partes não acontecer uma composição, uma conciliação. Então, vai precisar existir um processo. E é aí, nesse momento, que o núcleo de prática jurídica vai estar atuando, né, comigo, com o professor Fábio Gabos, com a nossa assistente, que nós trabalhamos lá. E também dentro do IESB já funciona há muito tempo a vara de conciliação de família, que isso é um orgulho para todos nós, né, da faculdade, que temos a possibilidade de oferecermos esse grande trabalho, relevante trabalho, a toda a população carente de Bauru. Isso é uma conquista e uma criação de uma maneira muito inteligente da doutora Ana Carla e do doutor Gilmar, né, tipo, que realmente dão uma personificação para essa extensão da vara de uma maneira excepcional e funciona. Quando eu chego no Prevê de manhã, já tem gente na porta da vara da família esperando 7h30, 8 horas da manhã. Já tem até fila formada já para ser atendida nessa junta de conciliação. Isso me deixa muito feliz. É realmente de ver a nossa faculdade prestando um serviço para toda a comunidade, né? Primeira pergunta é do Pedro Valentim. Opa. Pedrinho. O Pedrinho é um montão de coisa. O Pedrinho é professor de geografia, o Pedrinho é jornalista, o Pedrinho já é advogado, é bacharel. Agora vamos ver o que ele vai perguntar para você. Doutor, na ótica do senhor, até quando a Previdência Social brasileira vai suportar esta disparidade que há entre a aposentadoria privada e a aposentadoria pública? Observação ao professor Duda. As empresas de lombadas eletrônicas e de radares de multas que foram denunciadas no programa Fantástico de domingo, 2 operam em Bauru. O Samuel falou ontem, Pedrinho, acho que ontem não veio nem perguntas hoje, você não assistiu o Enfoque ontem.
e tem contratos com a Endurbe, é verdade. Com a palavra, os senhores vereadores que possuem o dever e ganham muito bem para fiscalizar. Deixa eu só responder isso aqui, essa segunda observação. Realmente o Samuel ontem levantou, nós vimos o programa no Fantástico, fantástica a repercussão daquilo lá, que pouca vergonha, mas a gente sabe que não é isso só por problema de multas, é corrupção nesse país, né, Pedro? É uma coisa de louco. E gravar qualquer coisa a gente grava a hora que quiser. Mas muito bem feito pelo Fantástico. E o Samuel ontem no ar colocou que 2 dessas empresas atuam em Bauru. 2 das empresas que sonega, compra, vende, etc, etc. Agora essa pergunta aqui pro Tipó, depois eu vou dar minha opinião também. Ele pergunta o seguinte: até quando a Previdência Social vai suportar essa disparidade que há entre as aposentadorias privada e a pública? Bom, tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Eu agradeço a pergunta e a preocupação, que eu sempre acompanho, e o Pedro Valentim é um grande participante aqui. Mas, na realidade, a Previdência Social, ela estipula um teto para a Previdência, para a aposentadoria na área da Previdência Social. A Previdência Social abrange o regime geral de Previdência. Todos aqueles trabalhadores, né, das indústrias, do comércio, os autônomos, os empresários, os facultativos. Então existe um teto máximo para que a pessoa possa estar contribuindo, que é próximo de R$4.000. E, obviamente, hoje nós temos, eu já falei aqui no último programa, nós temos hoje o fator previdenciário, que na realidade é um redutor previdenciário, que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida, que a partir de 99, né, com a Lei 9876, ele veio reduzir drasticamente o valor das aposentadorias do regime geral, aquelas aposentadorias concedidas pelo INSS. Então, realmente, né, essas aposentadorias hoje elas são concedidas com um valor menor. Também nós temos aí o grande problema de aposentadorias que foram concedidas em alguns períodos que podem, né, depende de caso a caso, existir a possibilidade de uma revisão. Nós temos também hoje, Pedro, um assunto que já se tornou aí uma realidade no debate jurídico, nos tribunais, que é o problema da desaposentação. É justamente aquele que se aposentou com um valor baixo, mas que continuou contribuindo por alguns anos, ou contribui até hoje, e ele ver o seu direito de ter um recálculo na sua aposentadoria, que isso é uma realidade hoje, isso já de uma maneira assim bem eficaz, já está sendo discutida e debatida. Então, a Previdência Social, ela tem um teto, ela tem um limite para a contribuição e tem esses problemas aí que acabam ocasionando a queda, a redução da renda. É importante dizer o seguinte, viu, Tipó? Porque às vezes quando eu entrevisto, pessoas de empresa pública, fala funcionário público graduado, juiz, promotor, não, mas nós recolhemos sobre mais do que esse teto. Agora, esse teto existe para o empregado e o patrão, se o cara ganha 30 salários, o empregado recolhe sobre 10, mas o patrão recolhe sobre 30. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, o patrão só se lasca no esquema previdenciário do Brasil. Eu não estou defendendo só porque eu sou empresário, não, mas é uma grande verdade. Se eu tiver um cara que ganha R$30.000, ele vai recolher sobre 5, 6 mil. Só que eu vou recolher sobre 30. Sobre 30. E eu recolho 3 vezes o que o empregado recolhe ainda em termos de porcentagem. Estou falando besteira? Basicamente é isso. Ele recolhe 11, eu recolho 24, 25. O senhor vai na diferença até os 30. Não é isso? Exatamente. Então a Previdência, ela mama grosso nisso daí mesmo. Te interrompi? Fui sem educação? Não, imagina. Não. Agora, complementando, então esse é o problema, se eu entendi a pergunta, Valentim, esse é o problema da aposentadoria pública. Talvez, se eu entendi, nós estamos falando aqui da aposentadoria do INSS, do regime geral. Agora, com relação à aposentadoria privada, realmente, é aquela chamada aposentadoria complementar, facultativa, que as empresas, né, que oferecem
normalmente as grandes instituições financeiras e outras empresas de previdência privada, onde você contribui, você faz um plano de previdência particular, né, privado, e aí você já sabe, com a determinada idade que você acertou o seu plano, qual é o valor da sua aposentadoria. Então, obviamente, a aposentadoria privada, você pode fazer uma projeção de valor. Na aposentadoria do INSS, não. Espero que eu tenha entendido a sua pergunta, né, e tenha esclarecido as suas dúvidas. Agora eu falo o seguinte, olha, com o aumento da longevidade, dá uma examinadinha. Hoje em dia, o gerente de banco, de quem é de seguro, não vai gostar do que eu vou falar. Mas a previdência privada hoje ficou uma droga, né? Eu, quando fiz a minha, eu botei 60 anos, se azeitar, eu já me interessava morto com a previdência privada, porque já estou com 67 e não morri ainda, então estou ganhando 7 anos já. Mas hoje, com índice de longevidade, passando dos 70, caminhando para os 80, o que esses planos oferecem é uma porcaria. Se você examinar, é muito melhor você pôr teu dinheiro na poupança hoje. E eu vou deixar até aberto aqui para vir alguém de seguros que quiser falar sobre previdência privada. Mas eu fui ver recentemente, há um ano atrás, para fazer uma previdência privada para uma pessoa da minha família, não compensava. Viu, tipo? Porque agora eles estão preocupados. Quer dizer, o cara fazia com 60 anos e pô, o nego morre com 90, não há previdência que aguente isso, né? E o índice de longevidade está fazendo assim, ó. Os caras hoje estão demorando para morrer, para azar da previdência privada. Então também, é claro, se você contribuiu mais, você aposenta com mais, Pedro. Se o cara contribuía com 3, 4 mil reais, ele vai aposentar ali na hora com 3, 4 mil reais na privada. Se ele contribuir com 10, é claro que ele vai ter um maior. Com 20 é maior, né? É maior. Só complementando, professor Duda, o assunto longevidade é um dos itens que foram utilizados, né, e foi preponderante para que ocorresse aquela primeira grande reforma da Previdência em 98 e depois a segunda reforma em 99. Porque quando foi feito o plano atuarial da Previdência lá nos anos 60, claro, o brasileiro vivia muito menos. As famílias tinham muitos filhos, muita gente no mercado de trabalho. A França conseguiu alterar isso, aumentou 2 anos. Aumentou agora. 2 anos. A França conseguiu, deu greve, deu quebradeira, deu incêndio. A França conseguiu passar de 60 para 62, a idade mínima para aposentar. Então, e o Brasil é um dos únicos países no mundo, que tem aposentadoria por tempo de contribuição. E não é amarrado na outra, né? Não, não é amarrado na outra. Eu acho que por isso que está falido. Claro. Luiz Tadeu do Jardim Petrópolis. Quando o Supremo Federal dá uma causa, ganha, o INSS não paga, é necessário entrar com advogado para receber. E geralmente repartir ainda 30% de dinheiro com os advogados. Por que isso acontece? Bom, de uma maneira geral, né, um processo, quando ele chega ao Supremo Tribunal Federal, né, creio eu que ele chegou através de advogado, porque só vai poder postular junto ao Supremo Tribunal Federal se estiver acompanhado de um advogado. Então, o Supremo, se ele decidiu, se transitou em julgado aquele processo, é claro que a Previdência Social, se a decisão foi contrária à Previdência, ela terá que cumprir. O que ocorre é que, normalmente, quando se trata de valores atrasados, existe um pagamento que a Previdência faz, que é através dos precatórios. Então, às vezes, isso acaba demorando um pouco mais, às vezes 1 ano e meio, às vezes até 2 anos e meio, né, quando se trata de Previdência. Porque uma coisa aqui, professor Duda, eu tenho que deixar bem claro. A Previdência, ela cumpre rigorosamente o pagamento dos precatórios naqueles prazos estabelecidos ali no artigo 100 da Constituição Federal. Ali existem prazos para cumprimento de precatórios que outros entes da federação, me parece, não têm cumprido rigorosamente, mas a Previdência cumpre. Então, o que ocorre? Quando o Supremo decide
transita em julgado, não cabe mais recurso, a Previdência tem que cumprir. Porém, se tratar de valores atrasados, de um dinheiro que vai receber, ela deve pagar através de precatório e isso acaba demorando um pouco. Com relação ao que ele falou dos advogados, de pagar aí um 30%, isso aí já não podemos entrar aqui no mérito, porque isso é um contrato de honorários que o cliente faz com o advogado e que deve ser respeitado. O Donizete do Jardim Carolina, até me explicar, chegando um montão de perguntas. Eu acho que podia fazer, viu, tipo, ó, a gente começar uma semana sim, uma não, você vem comigo só para falar de direito previdenciário. Olha, com todo prazer. Já caíram 10 perguntas aqui, olha lá. Ó, Donizete do Jardim Carolina. Eu tenho 46 anos, com 35 anos de contribuição. Então ele começou a trabalhar com 11, existe isso, sendo 7 anos com insalubridade. Posso me aposentar integralmente? Sim. E como é que pode dar com 46 anos ter 35 anos de contribuição? É que provavelmente esses... O pai fazia um depósito? Não. É que provavelmente, é que é difícil, né? É um caso concreto que teria que examinar isso daí, os documentos. Mas provavelmente esses 7 anos de insalubridade, ele vai aumentar 40%. Esses 7 anos está dando um acréscimo de 3 anos a mais para ele, praticamente. Então talvez ele tenha 32 de contribuição, com mais os 3 que ele teve acrescido por causa da insalubridade, e chegou aos 35. Mas assim mesmo, 46 menos 32 dá... 14? 14 sem nenhum problema. Aí pode, com 14 pode? Porque lá atrás era uma outra legislação, que até com 12 anos existe a legislação que era possível. É verdade. E nós também temos casos que nós já vimos isso, quando a justiça determina, até com idade inferior a 12 anos é possível. Ele fez uma pergunta, se com qual a idade, professor? Com 46 anos e ele tem 35 anos de contribuição. Ele pode se aposentar integralmente? Exatamente. Olha, eu só gostaria, assim, bem rápido, porque esse é um assunto que demandaria uns 5 minutos a resposta, é que antes da segunda parte da reforma em 99, nós tínhamos a aposentadoria integral e a proporcional. O problema da integral é que depois de 99, com o fator previdenciário, ela já não é mais tão integral assim, professor Duda. Ela acaba perdendo o valor, tendo em vista aqueles critérios de idade, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida. Mas ele terá direito, sim, a se aposentar, né, com 100% do salário de benefício. Obviamente, depois de aplicado o fator previdenciário, ele terá direito, sim, à integralidade do valor da renda mensal inicial. Aqui está o Renato Cardoso, meu grande amigo, meu colega de moço. Vê como você é velho, hein, Renato? Você é meu amigo, rapaz, pelo amor de Deus. Eu ia namorar em Presidente Arves e o Renato Cardoso era sobrinho do prefeito. Fábio e o acho que era, sei lá. Foi quando começou a nossa amizade. Parabéns pelo serviço prestado pelo IESB. Mais um. E a informação de que a TV Prevê estará nas televisões com qualidade de HD. Lançamento para breve. O novo canal de televisão pela internet virá para revolucionar a comunicação. E a TV Prevê terá espaço privilegiado. O sinal da TV, a TV Prevê está fantástico nas televisões. Abraço. Obrigado, Renato. Inclusive, eu devo dizer o seguinte, no começo da TV Prevê, o Renato Cardoso prestou um serviço muito importante para nós. Na época ele estava na NET, antes até de eu ter o sinal pegando na região, a TV Prevê já estava na NET, porque na época o Renato Cardoso exerceu um papel importantíssimo na gente. Nunca esquece isso, viu, Renato? Um beijo para você. Agora vem... pela ordem de chegada aqui, ó. O Dorival, do Centro. Sobre o comentário que o professor Duda fez sobre o funcionário que ganha 30 salários mínimos do setor. Na verdade, são descontados 10 salários mínimo dele, certo? Porém, a empresa arca com os 30, verdade. Só lembrar que essa lei entrou em vigor no governo Fernando Henrique Cardoso. Não é Dorival. Eu acho, o doutor advogado vai falar.
Eu que sou empresário há mais de 40 anos, a vida inteira recolhe sobre o teto. O patrão não tem colher de chá. Eu acho que o Dorival está enganado, não está? É exatamente isso. O patrão sempre teve que suportar o complemento, né? Porque a Previdência ela tem um custeio, né? Se ela não tiver um custeio, ela não consegue pagar seus benefícios. E você sabe, e se a Previdência fizesse isso, é até 10, então desconta do patrão 10 e desconta do empregado 10 salários, quer dizer, ia acabar o quê? Ia acabar funcionários tendo salários maiores, né? Porque a hora que o patrão ter um desconto menor, propicia também um pagamento de salários maiores pro cara de CLT. Você não enxerga assim também, tipo? Com certeza, ele vai custar menos para a empresa, né? Dorival, até segunda ordem, você está equivocado. Eu acho que eu estou certo. Agora, Tipó confirma que eu estou certo? Sim. Então tá bom. O doutor advogado quem falou. Às vezes Dorival é advogado e põe nós dois no bolso, viu, Tipó? Ele conta já já. O doutor Natanael é advogado, esse é, no Jardim América. Pergunta para o doutor Previdência, olha lá. Talvez o que o telespectador quis perguntar foi: por que não há redução na aposentadoria do servidor público, mas acontece no trabalhador privado? Por que não há redução na aposentadoria do servidor público, mas acontece no trabalhador privado? Bom, eu acho que eu entendi a pergunta dele, porque realmente no serviço público existe uma regra, e essa regra foi modificada em 2003, que o servidor se aposentava com o mesmo vencimento, com o mesmo salário que ele estava recebendo na ativa. Então, hoje, a partir de 2003, isso mudou. Então, para aqueles que ingressaram no serviço público depois, essa regra já está mudando. Então, com o tempo, as aposentadorias, tanto no serviço público como no regime geral lá do INSS, elas estarão equiparadas. Essa foi uma das intenções da emenda 42, né, da emenda lá em 2003, quando alterou também o sistema previdenciário, para que isso deixe de acontecer. Até 2003, quem ingressou até 2003 realmente tem o direito, né, é uma regra de transição, de se aposentar com a famosa paridade, que é o que a gente fala. É você aqui fora, aposentado, receber o mesmo valor que um servidor no mesmo cargo recebe lá dentro. Mas isso está mudando, já começou num determinado momento, né, as aposentadorias nos regimes estarão exatamente equiparadas com a fórmula de cálculo da renda mensal exatamente igual. Você sabe o que mudou, Dorival? Talvez seja isso que ele quisesse falar, me ocorreu agora. Eu, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula em faculdade, colégio, eu dava 70 aulas por semana. Modéstia à parte, eu ganhava muito bem, inclusive trabalho na IT, na fundação. E eu ganhava mais de 20 salários mínimos. E naquela época descontava da empresa e do trabalhador o total que você ganhava. Depois que eu trabalhava uns 10, 12 anos, mudaram. Aí caiu para descontar sobre 10 só. E todo esse tempo que eu recolhi sobre 20, 20 e pouco, não foi compensado na hora da aposentadoria. Não, porque antigamente calculava-se pelos últimos 3 anos de contribuição. Exatamente. Então tudo que o senhor tinha contribuído anteriormente... Esse meu foi para as cucuia, foi para as cucuia. E hoje mudou, exatamente a mudança hoje, que também vem atingir os servidores públicos agora, os mais recentes, é se aposentar com uma média dos últimos salários de 94 até hoje, né, se utilizando dos 80% dos maiores salários. Então agora não é mais os últimos 3 anos, é de 94 até hoje. Eu e muita gente que está me ouvindo aí deve ter recolhido, principalmente que é profissional liberal, muito mais do que 10 salário mínimo e perdeu isso daí. Realmente isso foi por terra. O Ademir Miedes faz uma pergunta interessante aqui, ó. Doutor Tipó, a aposentadoria especial acabou? Quem que tem direito a essa aposentadoria? E tem que entrar na justiça para ter esse benefício? É uma excelente pergunta, né? Que nós, no dia a dia, conversamos com muitas pessoas e equivocadamente, a maioria delas acredita que a partir de 97, com a mudança que teve na lei,
em 95 primeiramente e depois em 97, que a aposentadoria especial acabou. E isso não é verdade. A aposentadoria especial não acabou nem para os trabalhadores do regime geral de previdência, que são os trabalhadores das indústrias e que contribuem para o INSS, e também nós temos hoje uma regra nova que também está sendo muito discutida judicialmente, que é a aposentadoria especial, professor Duda, dos trabalhadores do serviço público. Olha só que interessante. O servidor público também tem direito à aposentadoria especial. O artigo 40 da Constituição Federal, no parágrafo 4º, ele diz algumas hipóteses em que o servidor pode se aposentar diferentemente daquela regra de ter 10 anos no serviço público, 5 no cargo, 60 de contribuição, 35 de idade o homem, 55 de contribuição e 30 de idade a mulher. E qual é uma dessas ressalvas? É a aposentadoria especial, mas lá está escrito, desde que regulamentada por lei. E até hoje, não veio essa lei para regulamentar isso. Então existe hoje um mandado de injunção, que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal, e através desse mandado de injunção, que o mandado de injunção serve exatamente para regulamentar uma norma que está ausente no ordenamento jurídico, muitos servidores públicos, militares, servidores da área da saúde e de outros setores também estão conseguindo judicialmente, né, o seu benefício da aposentadoria especial. Mandado de injunção. Se utilizar desse remédio, através dele, pedir para que o judiciário conceda o benefício da aposentadoria especial para o servidor público. Isso é uma coisa novíssima no ordenamento jurídico previdenciário, vamos dizer assim. A parte que ele pergunta, talvez ele seja um trabalhador do regime geral nosso, do INSS. Essa aposentadoria acabou? Não acabou, só que a partir de 95, não mais. A aposentadoria especial ela é concedida por categoria profissional, porque até 95, quem trabalhava em determinadas categorias profissionais tinha o direito de se aposentar. Hoje, funciona assim, é a aposentadoria através de agentes agressivos. Então, hoje existe um documento que chama PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e nesse documento deve conter todas as informações do local, do ambiente de trabalho. E se comprovadas as condições no ambiente de trabalho de agentes agressivos à saúde do trabalhador, é claro que ele vai poder se aposentar de maneira especial. Ou ele ter um tempo comum e um tempo especial. E você fazendo a conversão, professor, do tempo especial para o comum, às vezes você, que nem aquele caso daquele outro telespectador, pode ser que ele tenha 32 anos de serviço, porém ele tem um período insalubre, um período especial, e ele atinge os 35. Então ele pode requerer isso junto ao INSS, porém ele tem que levar os documentos, no caso hoje é o PPP das empresas que ele trabalhou em condições insalubres, e o INSS vai avaliar. Se o INSS não entender que aquela aposentadoria ela é especial, é claro que ele vai ter o direito de recorrer administrativamente ou recorrer até na justiça, se valendo de um advogado da área que poderá efetuar esse trabalho para ele. É um monte de perguntas. Já está decidido que nós vamos ter um programa com o Tipó sobre Previdência Social. Eu gostaria até que o telespectador ou mandasse e-mail para a TV ou para mim no meu próprio e-mail, realmente, vendo como que gostaria de ver esse programa. Um programa meia hora por semana ou de cada 10 dias, já deixar agendado. Vamos falar na segunda e na quarta, sexta-feira do mês, o doutor Tipó vem para falar de Previdência. É um monte de perguntas. Me deixou muito feliz isso. Eu gostaria que o nosso telespectador se pronunciasse no nosso site ou mandando e-mail, realmente de como que gostaria que tivesse um advogado previdenciário na TV Prevê falando sobre direitos trabalhistas, né? Então eu acho que você passou na sabatina. Vamos responder rápido. Pelo menos vamos tentar responder mais umas duas, pelo menos.
Boa tarde ao professor e ao doutor Tipó, é o Reginaldo. Doutor, sou contribuinte há muitos anos e quando sofri um acidente, passei pelo pronto-socorro. Só que o médico não deu atestado médico aqui em Bauru, na perícia do INSS. O médico exigiu o atestado para poder conceder o benefício. Como devo proceder nesse caso? Já que passar por um médico na rede pública vai demorar uns 6 meses, eu sou realmente obrigado a contratar um médico particular em busca de um atestado? Se ele for sábado lá no Prevê, você não orienta isso? Claro, com certeza. Reginaldo, sábado de manhã. Com o que certeza. você fala para ele, rapidamente? Não, com certeza nós faremos a orientação lá, como eu disse, nós atuamos diretamente nas ações na área de direito de família, mas outras áreas podemos orientar. Mas quando se trata de perícia médica, entenda, qual que é o nome dele? Senhor Reginaldo. Entenda, a exigência do médico do INSS é porque se o senhor não leva um atestado para ele relatando qual é a doença que o senhor tem, qual é o código internacional da doença, qual é a classificação, qual é a história dessa lesão, né, qual é a evolução do tratamento, qual a condição clínica atual do senhor, fica até um pouco difícil para ele avaliar o senhor e conceder o benefício. Então isso é uma exigência, porque o médico ele fica ali sem saber como proceder. Mas nós teremos uma orientação até melhor para fornecer para o senhor, mais pormenorizada, e o senhor fique à disposição para procurar o Núcleo de Prática Jurídica do IESB no sábado pela manhã. Laurentina do Meridota. Doutor, tenho 25 anos de contribuição do INSS. Tenho direito à aposentadoria? Já? Não, infelizmente não. Se fosse anterior a 99, ela teria o direito de se aposentar com 70% do valor que ela teria direito. Com a alteração que foi trazida com a Lei 9876, além dos 25 anos, ela precisa pagar um pedágio de 40% do tempo que faltava lá em 98. Então, para ela não vai compensar, porque se ela pagar esse pedágio, com certeza ela vai atingir os 30 anos. O que é possível que ela verifique é se ela, porventura, não teve algum tempo de serviço que ela teve anteriormente a esse, sem registro em carteira, que ela tem algum início de prova material, e também verificar se ela não tem algum tempo de serviço insalubre nesse meio, para que ela possa fazer a conversão e está aumentando esse tempo. Mas se ela for lá no IESB no sábado, os advogados e os alunos vão orientá-la. Com certeza, com certeza. Com certeza será muito bem orientada lá pelo sábado, Núcleo de Prática Jurídica do IESB. Tipo, mais alguma coisa? Não, só tenho aqui a agradecer e me colocar sempre à disposição da TV Prevê, do Grupo IESB, do Grupo Prevê, para esse trabalho, professor. Eu já falei isso para o senhor, eu acho fantástico, porque não só pelo Núcleo de Prática Jurídica, mas também por todos os outros serviços que a Faculdade de Direito oferece, e poder estar aqui orientando as pessoas, eu acho fantástico, porque eu acho que é um trabalho social que nós temos que sempre nos dispormos a fazer. Então eu agradeço e me coloco sempre à disposição de vocês. Tipo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, tá aí, ó. Esse núcleo você pode procurar sábado de manhã no IESB, né? Vai ter ali um grupo de estudantes, advogado, o doutor Tipó vai estar lá, os professores, exatamente para orientá-los e com o poder de mover ações em alguns setores, né? O próprio IESB, para os próprios advogados do núcleo, entram com a ação, acompanha, e o que é importante, claro, tudo gratuitamente. Se você pode pagar, aí é outra questão, você vai pagar um advogado particular. Lá você é pessoa que precisa, necessita, o IESB vai dar essa contribuição para a sociedade. E nós queremos que você continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Eu vou bolar o esquema do Tipó, sei lá, cada 10, 15 dias está aqui comigo, exatamente prestando esse serviço, que problema de aposentadoria, só a amostragem de hoje, eu vi que compensa ter um advogado previdenciário aqui na TV Prevê. Continue ligado nos horários alternativos. Tchau.